Olá, famílias do Colégio Arena. Sou a psicóloga, professora e psicanalista Paola Carlone e vou conversar com vocês hoje sobre saúde mental e educação de adolescentes neste contexto do isolamento social. Então, o tema da nossa conversa é saúde mental e educação de adolescentes durante a pandemia causada pelo Covid-19. Bom, primeiramente vamos conversar um pouco sobre a adolescência. Então, a adolescência, ela é diferente em diversas culturas. Então, é preciso entender que na nossa cultura, o conceito de adolescência, ela é centrada em cima da ideia de puberdade. Puberdade é um fenômeno biológico, é uma maturação sexual que nós, seres humanos, passamos. Então, todo ser humano passa pela puberdade, pela maturação sexual, né? É ali entre 9, 10, 11 anos, até 12, 13, 14 anos. Nesse momento existe aí uma maturação sexual em que o sujeito criança passa a ter caracteres sexuais adultos. E na nossa sociedade isso é compreendido como a adolescência. Então, o primeiro ponto para entender a adolescência é pensar essa diversidade, porque ela faz com que a gente não naturalize os comportamentos. Os comportamentos do adolescente não são naturais, mas sociais. No entanto, na nossa sociedade existe um funcionamento social do adolescente e a gente precisa compreender esse funcionamento para entender o nosso adolescente. E aí a gente tem uma citação do autor Násio, né? Então ele vai dizer: a adolescência é uma passagem obrigatória, a passagem delicada, atormentada, mas igualmente criativa, que vai do fim da infância ao limiar da maturidade. Um adolescente é um menino ou menina que cessa gradativamente de ser uma criança e ruma com dificuldade para o adulto que virá a ser. Então essa é uma citação do Násio no livro Como Agir com um Adolescente Difícil, um livro para pais e profissionais. Nessa citação fica claro para a gente a ideia de que é uma passagem, é alguma coisa que está entre o que? A infância e a vida adulta. Entre aquela criança, bastante ainda dependente da relação com os pais, e um futuro adulto que, né, supostamente terá autonomia, independência, responsabilidade pelas próprias escolhas. É claro que nem todo adulto consegue alcançar esse grau de maturidade, mas a ideia é que a adolescência seja então uma passagem para esse adulto que essa criança virá a ser. E aí, por causa disso, a saída da infância envolve um luto. Então é muito importante a gente compreender que é um luto na relação com o que se era, né? Ali, vamos pensar o bebê aprendendo a andar, aprendendo a falar, há uma dificuldade intensa desse bebê para se equilibrar nas próprias pernas, conhecendo o próprio corpo, ele descobre a mãozinha, ele descobre o pezinho, então ele vai se descobrindo enquanto um sujeito separado da mãe, né, um sujeito com vontades, com desejos, e de repente isso se estabiliza ao longo da infância, ele se conhece, ele sabe alguma coisa do que é ele, do que ele quer, do que ele não quer, do que ele gosta, da relação com o seu corpo, do que ele dá conta, do que ele não dá conta. E isso é totalmente, subitamente modificado quando no início da adolescência há uma mudança nesse corpo. De repente o braço cresce muito, os pés crescem. Então, aquele corpo que estava familiar para esse sujeito criança, agora é um corpo estranho, né? Um corpo que tem uma estranheza. Então é importante pensar que a adolescência já é difícil por todos esses lutos. E num contexto como esse, que esse adolescente ainda é tirado da sua rotina, por causa da pandemia causada pelo Covid-19, a gente pensa que isso tudo se agrava. Por isso que é fundamental essa conversa com vocês, famílias, para vocês conseguirem compreender esses processos que estão acontecendo com o adolescente. Então, naturalmente, num processo social, já há aí um luto, né? Um luto dessa infância centrado nessa puberdade que é biológica, no entanto, modificado pelo nosso processo de cultura e de socialização que envolve a construção de um adolescente. O luto da infância já está acontecendo, né, desde ali do que a gente chama de pré-adolescência até a adolescência propriamente, e num contexto como esse isso é agravado. Então vamos lá. O adolescente e os pais. É uma citação da autora Alberti, né, no livro O Adolescente e o Outro. Então ela vai dizer o seguinte: ao contrário do que alguns imaginam, o sujeito adolescente precisa muito de seus pais. De uma forma um pouco paradoxal à primeira vista, a presença dos pais junto ao adolescente é fundamental, antes de mais nada, para que ele possa desempenhar sua função de separação. Olha que ponto interessante. Fundamental que o pai esteja junto para que o adolescente se separe dele. Então a autora continua: assim é porque os pais estão lá que o adolescente pode escolher lançar mão deles ou não. Quer dizer, se os pais não estão presentes, ele não poderá sequer fazer essa escolha. O adolescente é, antes de mais nada,
primeiro, um longo trabalho de elaboração de escolhas e, segundo, um longo trabalho de elaboração da falta do outro. Né? Então, Alberti vai dizer isso para a gente, essa é uma citação, né, no livro O Adolescente e o Outro, e traz para a gente questões importantíssimas. Muitos pais reclamam dessa ideia desse fato, né, de que o adolescente se separa, o adolescente se torna independente, e é isso mesmo, porque a elaboração do fim dessa infância e do início de uma vida adulta. Mas é fundamental que o pai esteja lá, para que quem escolha, né, se quer abrir mão ou não, né, se quer que esses pais né, de alguma maneira faça parte ou não, é o adolescente. E o pai, de alguma maneira, tem que ser continente a isso. O pai tem que saber dar suporte, né? O pai tem que saber acolher isso. Ainda uma citação da Alberti, ela vai dizer o seguinte: não há escolha que prescinda de indicativos, direções, determinantes que lhes são anteriores. Então, toda escolha envolve algum indicativo, alguma direção que é anterior. Né? Então, ao longo da infância, a gente aprendeu uma série de coisas com as nossas famílias, e ao longo da adolescência, as nossas escolhas vão envolver essas direções anteriores da família, da escola, da sociedade. Albert continua: o sujeito os recebe ao longo de sua infância, dos pais, educadores, colegas, meios de comunicação, enfim, do mundo à sua volta, através do que lhe é transmitido pela linguagem falada, escrita, visual, comunicativa ou ainda pelo silêncio. Então, essas várias formas de comunicação vão dizer para a gente sobre valores, ideias, possibilidades, né? Então, vão dar indicativos, direções que vão envolver no futuro, né, na adolescência, a escolha desse sujeito. Há vezes, continua a autora, em que, diante de tantas reações adversas por parte do filho, os pais desistem de desempenhar sua função de pais. Entendem que não são mais ouvidos, levados a sérios, respeitados e então, dando de ombros, desistem. Olha que citação importante. Então, há vezes que, diante disso, que é as escolhas diferentes dos filhos, os pais saem desse lugar de direcionar, de indicar, e dão de ombros, né? Como a autora diz, desistem. E aí a autora continua, olha que parte importante essa orientação dela pra gente. Aí são os pais que se separaram dos filhos, antes destes poderem se separar deles, invertendo os papéis, de forma que a única solução encontrada pelo adolescente nesse momento em que se vê abandonado é a de lutar desesperadamente pela atenção daqueles, né, pela atenção dos pais. E olha que ponto interessante. Então, se os pais se separam antes do adolescente poder fazer essa separação, há aí uma chance desse adolescente, de uma forma desesperada, né, porque a referência é essa família, lutar por essa atenção. Então, é importante que os pais estejam ali, que seja para não serem seguidos, mas dando direcionamento, dando os indicativos para que o adolescente possa escolher, mesmo que a escolha não seja aquela apontada pelos pais. Então, é fundamental que o pai esteja presente, que a mãe esteja presente. Então, num contexto como esse, é fundamental que os pais deem direcionamento sobre o que eles precisam fazer, sobre o que está certo, o que não está, né? A ideia de que não se pode sair de casa, de que as aulas precisam ser assistidas. É claro que em alguns momentos eles vão se rebelar e não vão fazer aquilo que está sendo dito, mas é fundamental que esses direcionamentos do que se deve ser feito seja dado. Né? Seja para o adolescente seguir, seja para o adolescente se separar disso, e é claro que tem coisas que são fundamentais que o direcionamento seja mais incisivo, como, por exemplo, a necessidade de estar presente nas aulas, a necessidade de não sair de casa agora. Diante de uma recusa muito intensa, é preciso entender o que está acontecendo, para esse sujeito não querer seguir esses determinantes sociais que a maioria está seguindo, né? E aí é um outro ponto que a gente precisa entender se isso está se agravando. A autora ainda vai dizer: para os pais, por sua vez, é difícil e às vezes muito difícil sustentar a adolescência de seus filhos. Então, é claro que não é fácil para os pais manter essa situação, né? Essa situação de dar um direcionamento e nem sempre ser seguido, dar um indicativo e, obviamente, o filho fazer o contrário, né? Por terem vivido direcionados pelos pais durante a maior parte de toda a sua existência até aqui, continua essa autora, os adolescentes conhecem não somente os pontos fortes, mas também os pontos fracos do pai e da mãe. E é o momento em que começam a desempenhar a via de separação que justamente se armam desse conhecimento para afastarem os pais, criticá-los e atingi-los no âmago, com o único fim de enfraquecê-los. Então faz parte ainda desse processo de adolescência, diante disso que é conhecer os pais, saber dos seus pontos fracos, o adolescente usar isso para atacar esses pais, né? Para dizer vocês estão errados, porque tem também aí um luto em relação aos pais,
né? No sentido de que a criança acha que os pais são super poderosos, que os pais são perfeitos, que os pais não têm falhas. E à medida que cresce, obviamente, se percebe as falhas dos pais, até porque todos temos falhas. E é aí que o adolescente, diante da frustração de compreender que ninguém é completo, de que ninguém é super poderoso, desconta nesses pais que eram até então super poderosos, toda essa frustração pela ideia de que é preciso viver apesar da falta, né? E esse é um ponto importante para se pensar. Essa autora traz a ideia da psicanálise, né? Para a psicanálise, a falta é fundante do humano, né? O bebê no útero se sente completo e a partir do momento que ele nasce, ele passa a ser o ser da falta e, consequentemente, o ser do desejo. No entanto, essa criança ainda de forma muito imatura busca essa completude e há alguns que buscam para sempre essa completude que se sentia no útero materno. Obviamente, ela nunca mais é encontrada. Mas é só porque há o desamparo, consequentemente o desejo, que a gente busca coisas na vida. Então, o adolescente precisa entender que há falta, sim, há incompletude, ou seja, há angústia, mas há muita vida, né? Não é porque a escola não é perfeita que eu não vou estudar. Não é porque não existe o curso super maravilhoso que vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo que eu não vou escolher uma profissão. Então, a ideia de que há falta, mas apesar da falta há vida, é um luto a ser elaborado na adolescência, e isso muitas vezes é projetado em cima desses pais que eram até então super poderosos e que estão começando a ser percebidos enquanto também seres faltosos, né? E aí a autora continua: é preciso mais uma vez uma boa dose de investimento, do dom do amor, de aposta da parte dos pais para suportarem seu próprio aniquilamento através dos filhos. Única maneira de não se identificarem completamente com a consequente perda narcísica, né? Também era uma ideia muito prazerosa para esses pais serem vistos como alguém tão importante, né, na vida dessas crianças. Havia aí um sentimento de coletividade, de conjunto familiar com a criança que vai se perdendo com o adolescente, e esses pais precisam ser continentes a isso, esses pais precisam, e ela traz uma coisa muito legal, né? A ideia de desenvolver o dom do amor, né? O dom do amor justamente é apostar, né, nisso que é, apesar de tudo, eu tô aqui. Apesar de todos esses ataques, eu tô aqui para esse outro que eu amo, né? O Lacan vai dizer que amar é dar o que não se tem. E só para um filho a gente é capaz de dar tudo aquilo que a gente não tem, toda a paciência que a gente não tem, né, todo o tempo que a gente não tem, e é isso, né? O amar é dar aquilo que não se tem. Então, para um filho você dá toda o dom do amor, né? Toda a aposta, mesmo não tendo reciprocidade, que você não daria para uma outra pessoa. E aí a autora continua: isso não só não é fácil, como às vezes impossível. Razão de não haver pais ideais do adolescente, mas simplesmente seus pais. Os pais possíveis, né? Que o ajudarão, na medida do possível, a atravessar o processo descrito por Freud como da construção de um túnel, cavado pelos dois lados, nem sempre em linha reta, mas suficientemente estruturado para permitir essa travessia, né? Então é claro que há desencontros, muitos desencontros, mas é importante que os pais estejam ali sendo continentes, doando todo esse amor possível para conseguir suportar tudo isso que é a dificuldade de lidar com essa separação que o adolescente está construindo para se tornar um adulto autônomo, um adulto saudável, né, do ponto de vista psíquico, um adulto que sabe fazer suas escolhas, que se responsabiliza pelas suas próprias escolhas e que fundamentalmente saiba olhar para o seu desejo e pagar o preço desse desejo, né? O preço desse desejo às vezes é muito alto, né? E é importante que os pais consigam compreender que o desejo do filho nem sempre vai corresponder ao desejo do pai. E é preciso dar essa autonomia para o filho construir a própria vida, inclusive com os erros e frustrações que se dão nesses processos de escolha. E aí, voltando ao Násio, ele traz uma citação para nós que diz o seguinte: o adolescente nem sempre sabe falar do que sente porque não sabe identificar corretamente o que sente. Essa é uma observação que volta e meia, ele, né, o Násio, dirige aos pais e profissionais que se queixam do mutismo do jovem à sua frente, né, do silêncio. Se o adolescente não fala, não é porque não quer comunicar-se, é porque não sabe perceber o que vive no interior de si mesmo. Então, muitas vezes o adolescente não consegue se comunicar de maneira clara, falar o que está sentindo, ele às vezes expressa com atitudes, inclusive agressivas, em relação a esses pais, à escola, aos professores, até aos colegas, né? E aí o Násio, nesse livro, Como Agir com o Adolescente Difícil, continua: ele, o adolescente, pode querer comunicar-se, mas não sabe identificar o que sente e menos ainda verbalizar. Então, nem sempre ele consegue dizer dessa angústia, dessa ansiedade, desse medo, né? Num contexto como esse, a gente pode pensar o quanto está sendo difícil para eles ficarem isolados em casa, não poder ir para a escola, e o quanto às vezes é difícil falar disso, verbalizar, traduzir isso em palavras. Então, o Násio continua: dessa forma, o adolescente é levado a agir mais do que a falar.
E seu mal-estar traduz-se mais em atos do que em palavras. Seu sofrimento, sentido confusamente, não formulável e, em suma, inconsciente, manifesta-se antes por meio de comportamentos impulsivos, não sendo conscientemente vivido nem posto em palavras. Então, às vezes, o que o adolescente consegue fazer, o que ele dá conta, são atitudes impulsivas, muitas vezes inconsequentes, que nem sempre é traduzido em palavras, que nem sempre ele consegue perceber que o quanto isso está sendo prejudicial a ele e àqueles que estão à sua volta. E aí o Násio vai completar. Então, a adolescência é aqui um processo silencioso, doloroso, lento e subterrâneo de desligamento do mundo infantil. Quando se está na presença de um jovem, devemos pensar que dentro dele, da mesma maneira que a cada segundo perdemos imperceptivelmente uma célula do nosso corpo, ele perde a cada segundo uma célula de sua infância. Então, a cada segundo ele está se separando desse mundo que ele tinha, desse mundo que ele tinha construído, da maneira como ele entendia que a vida era, e ele está procurando um novo sentido, um novo jeito de ser, né? Esse sentido, às vezes vai ser um sentido diferente da família, às vezes ele até volta para um sentido parecido ao sentido da família, no entanto, no primeiro momento ele precisa se separar disso, inclusive para entender o quanto isso era importante. E é preciso que os pais aí exercitem, né? Como disse Albertino, o dom do amor, justamente para conseguir conter, né? Toda a angústia, toda a frustração que esses pais vão sofrer diante disso. E aí, nesse sentido, eu trago algumas coisas para a gente pensar sobre como proceder. Então, os adultos precisam dar suporte emocional, né? É fundamental que os pais estejam ali para dar esse suporte, perguntando como o adolescente se sente, mesmo que ele não consiga falar, escutando suas fantasias e angústias, mesmo que para os pais isso pareça uma bobeira, né? De repente ele fala, eu tô com medo de não passar no vestibular, e você sabe o quanto seu filho está estudando, o quanto ele está se saindo bem, não resolve muito dizer, não, mas você vai passar. O medo ele é inconsciente, ele diz de fantasias, assim como quando uma criança vira e fala assim, tô com medo do escuro, não quero ir sozinha no banheiro. Aí você pergunta para a criança, mas por que você tá com medo do banheiro? Né? Não tem nada no banheiro. E a criança consegue te falar alguma fantasia, sei lá, por exemplo, ela te conta, eu tenho medo que lá tenha lobos. E você sabe que é impossível que tenha lobos no banheiro. Não adianta muito falar para essa criança pequena que não tem lobos no banheiro, porque esse medo, ele é um medo que é uma fantasia, que é um medo inconsciente. Então não resolve muito você tratar isso de forma racional. Assim como com o adolescente, quando ele te traz um medo que envolve uma fantasia. Às vezes o medo é, eu tô com medo de não conseguir ter uma namorada ou um namorado, e você sabe que seu filho ou sua filha é lindo, super interessante, uma pessoa muito bacana e que ele vai se, né, desenrolar fácil quando ele começar a namorar, ou ela, né? E não adianta também dizer para ele, então é acolher, dizer, filho, esse início é difícil mesmo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, então é validar o sentimento dele, né? Validar, dizer, é difícil mesmo, né? Não tá fácil, e não é fácil. Não é fácil ser adolescente, às vezes a gente esquece o quanto foi difícil, lembra só da parte boa, que é a ideia da expectativa na relação com tudo que eu poderia ser, e é claro que não fomos tudo o que poderíamos ser, porque tivemos que fazer a escolha, e agora é a vez desse adolescente fazer a escolha. Então, olha, eu vou ler novamente, né? Então, os adultos precisam dar suporte emocional, perguntando como o adolescente se sente, escutando suas fantasias e angústias sobre a situação e estando disponível para ouvir seus medos, mesmo que essa resposta venha acompanhada de ataques e agressividade, né? Então, ser continente aí, mas fundamentalmente tá ali disponível. Um outro ponto importante para a gente pensar dentro desse como proceder é que os medos são singulares. Não desqualifica ou diminua o medo do adolescente. Nem diga que essa é a importância ou fundamento, né? Ah, esse seu medo é um medo bobo. Não, nenhum medo é bobo porque o medo é inconsciente e às vezes ele está encobrindo uma outra coisa que o sujeito não consegue verbalizar. O que ele consegue verbalizar por exemplo, o medo do escuro. Vamos pensar, o medo do escuro, que é muito recorrente nas crianças e às vezes acompanhando o adolescente. Tem a ver com o medo de uma solidão, de ficar sozinho, né? O escuro nos lembra a solidão, nos lembra o vazio, nos lembra o sozinho. Então, às vezes, dizer que tem medo de fantasma, que tem medo de barata, que tem medo de um bicho nesse escuro, tem mais a ver com o medo da solidão que está dentro. Então, não faz diferença a gente ir lá dizer que está tudo bem no escuro, porque não está. Porque, na verdade, o que não está bem não é de fora, é de dentro, né? O adolescente tem o direito de viver e expressar seus próprios conflitos e lutos, né? Esse luto da infância, nesse contexto agora o luto em relação a não poder sair de casa, a se afastar dos colegas, a não ir para a escola. Então isso tudo é um luto muito importante que a gente precisa dar acolhimento a ele e dizer que é difícil, né? Assim como em outros processos de luto, né? Muitas vezes a gente não tem o que dizer, o que a gente tem a fazer é estar do lado. Esse luto do adolescente também muitas vezes a gente não tem que dar conselho, a gente só tem que estar ali disponível para um abraço, né? Então vamos fazer alguma coisa interessante, o que você sugere? E ele te convida para ver uma série, né? Uma série que ele escolheu.
tenta também entrar um pouco no mundo dele, né? Isso pode ajudar essa relação entre pais e filhos. Assim como a gente entra no mundo da criança, né? Quando você tem um bebê, uma criança pequena, você começa a ouvir músicas infantis, você começa a ver filmes infantis, e às vezes com o adolescente é mais difícil entrar nesse mundo. Tenta também. Né? A rede socioafetiva deve estar presente da maneira que for possível, né? Videochamada com os avós, outras pessoas da família e colegas. Flexibilidade no acesso aos meios online, como jogos online entre amigos. Eu sei que fora de um contexto como esse, a gente acaba pedindo a redução de telas. Nós da psicologia aconselhamos, né? Tentem mais encontros presenciais e menos encontros virtuais. Então, nesse momento a gente está aconselhando muitos encontros virtuais, porque é o que dá para fazer. Então, liberar um pouco mais o WhatsApp, né, as lives no Zoom com os amigos, jogos online, porque eles se encontram nesses jogos, eles conversam, eles estão juntos, é o jeito que eles conseguem, né, fazer alguma coisa juntos, né? O adulto deve observar também o seu próprio bem-estar para dar saúde, dar suporte à saúde mental do filho. Então, é muito importante que o adulto veja também como ele está. Não adianta muito você estar tentando ali dar suporte e você está péssimo. Então, peça ajuda se você não estiver bem, né? Então, caso os cuidadores não estejam em condições psíquicas de dar suporte emocional, é importante pedir ajuda, ou a outras pessoas da família que tenham condições, ou a profissionais. Num contexto como esse, pessoal, profissional não é a primeira opção, porque faz parte do processo, a gente não está bem. Então, às vezes, um sentimento coletivo de estamos todos nesse momento difícil ameniza a ansiedade, a angústia e faz a gente conseguir passar por isso. Então, por isso que o ideal é que a gente primeiro recorra às pessoas afetivamente próximas, né? As pessoas queridas, né? Aos amigos queridos, as pessoas da família. Então, se você também não está bem, recorra a essas pessoas para conseguir dar suporte para os seus filhos, né? É fundamental que o diálogo estabelecido com o adolescente seja claro e sem mentiras, né? Então, muito claro, principalmente se alguém da família adoecer. Então, deixe tudo muito claro, porque é claro que eles também sabem o que está acontecendo, eles também estão amedrontados, assim como as crianças. Então, de uma forma geral, nossos jovens, tanto as crianças quanto os adolescentes, estão compreendendo esse processo, né? Então, não é interessante a gente esconder dados, esconder números. É claro que a gente não precisa ficar falando disso o tempo todo na nossa casa, trazendo o número de mortos, números de casos contaminados, como né, há um descaso das autoridades. Não, isso não é interessante que a gente amedronte, mas é interessante que a gente seja sincero, que a gente seja claro e que às vezes escolha um momento do dia para atualizar, ou um momento a cada 2 dias, né? Porque omissões ou mentiras podem gerar muitas fantasias e ansiedades, né? O adolescente pode pensar que está pior do que está, né? Então será que alguém da minha família está doente e não estão me contando? Então deixa sempre tudo muito claro para que eles possam participar do processo, inclusive de algumas escolhas familiares, quando for possível. E aí, né, então isso, né, os adolescentes podem participar das decisões familiares nesse contexto, né, os adolescentes já têm alguma maturidade, alguma autonomia para pensar questões que envolvem quais as decisões da família, a gente está próximo às férias, e aí, quais as possibilidades de ações nas férias para amenizar esse isolamento, né? Não resolve ficar mandando eles estudarem, né? Férias. Eles precisam também descansar um pouco. É claro que se couber na rotina, ainda mais quem está mais próximo do Enem, cabe sim fazer alguma inserção de estudo aí nesse contexto, mas de uma maneira suave, né? Sem que isso seja uma imposição que gere uma ansiedade muito maior e um bloqueio na relação com a aprendizagem. O fato do sujeito aprender não garante que ele vai fazer uma boa prova. Isso pode gerar uma ansiedade. Então, o aprendizado tem que ser também uma situação de autonomia, de esclarecimento e não de imposição. Então, é importante que o adolescente participe dessas decisões de como isso vai ser. Estabelecer estratégias que possibilitem manter a ligação com a rotina fora do isolamento, como se conectar com os amigos e com a escola, né, manter o horário. Né, eu acho interessante, alguns inclusive colocam o uniforme da escola para assistir aula, eu acho isso muito bacana, porque mostra uma ligação com a rotina, né, acordar no mesmo horário, tomar café da manhã junto, né, todo esse processo, continuar encontrando com os amigos virtualmente, né, fazer videochamadas, os jogos online, seguir a programação da escola e tentar possibilitar autonomia ao adolescente nesse momento, então, orientar que ele siga a programação da escola, claro, acompanhar isso, mas tentar o máximo possível dar autonomia, não ficar presente nas aulas para ele poder ter essa interação, mas ao mesmo tempo também os pais precisam estar ali dando um suporte para ver se de fato eles estão participando. E se você começar a perceber que eles estão ficando muito ausentes, dormindo durante a aula, desligando a câmera e indo fazer outra coisa, tenta entender o que está acontecendo. Pode ser indício de uma ansiedade, de uma angústia, né? Que às vezes precisa ser olhada. A escola é um momento deste adolescente desde a infância, então é um lugar que ele vai desde criança, em que ele se separa da família.
Tentar manter esse espaço de autonomia e participar apenas dentro da necessidade, dentro daquilo que a escola chama e que ele te chama, né? Não tentar interferir demais nesse processo, porque fora do isolamento ele tinha uma certa autonomia. Então, tentar propiciar a continuidade dessa autonomia, obviamente acompanhando, perguntando se de fato ele está participando, como é que está esse processo. E aí eu trago uma citação da Fiocruz, né, do texto que ela escreve sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia do Covid-19. Manterem constantes contatos e comunicação, mesmo que não verbal e por meio de comunicação à distância da criança e do adolescente com outras pessoas, e o isolamento não pode se confundir com a experiência de abandono, de prisão, né? Por isso a ênfase na dimensão lúdica dos contatos, oportunizando sempre que possível alguma forma de brincar, de interagir, de jogar. Por isso que eu falei da flexibilidade da relação com os meios digitais, porque é a maneira como a gente pode interagir, brincar, se divertir agora, né? E aí também, pensando um outro ponto interessante, a ideia do produtivismo, que a gente tem cobrado dos nossos jovens e que tem trazido muita ansiedade, fora do isolamento e agora está ficando mais evidente, né? Porque, olha, fora do contexto da pandemia, os adolescentes estavam sempre ocupados, não havia experiência com o ócio. Assim, nesse contexto de isolamento social, todo o ócio tem sido experimentado como tédio. Então, a ideia de um ócio, onde se pode criar alguma coisa, onde se pode pensar uma nova, né, atividade diante ali do não ter o que fazer, está sendo experimentado como tédio, como angústia. Por quê? Porque a gente acaba enchendo a vida das nossas crianças desde cedo e eles chegam na adolescência com um monte de atividade, né? Aula, inglês, esporte, né? Uma coisa seguida a outra e não tem um espaço para que eles fiquem livres. E aí o que a gente percebe? Crianças maduras muito cedo e, consequentemente, adolescentes imaturos. Crianças que precisam correr e não podem e não têm uma infância livre, brincando despretensiosamente, e, consequentemente, um adolescente muito dependente das ações externas, né? A hora que o outro estabelece, a escolha de aula que o outro estabelece, de natação, né? O esporte, alguma coisa, um instrumento para ser tocado. Então é importante essa passagem gradual de autonomia, né, para esse sujeito, para que ele possa ser um adulto autônomo. Há um produtivismo na nossa sociedade que cobramos também das crianças e adolescentes. Vemos um aumento das crises de ansiedade e estresse também neles, por causa disso, muita cobrança. Então, crianças muito cobradas, depois adolescentes muito imaturos, né? Que acabam tendo um excesso de responsabilidade que, contraditoriamente, prolonga a imaturidade. Esse excesso inicial traz um certo cansaço, um não desenvolvimento de autonomia e aí uma imaturidade. Pais não podem se sentir obrigados a criar atividades o tempo todo, né? Então, é importante que os pais também deixem esses adolescentes experimentar o tédio, se for o caso, né? Se eles não estão conseguindo criar diante desse ócio, experimentar o tédio. Os pais não têm que dar conta o tempo todo de atividades. Isso vai estressar os pais e não vai ensinar as crianças e adolescentes sobre como lidar com as próprias dificuldades e angústias, mas haverá um outro sempre respondendo. Um pai, uma mãe ali, ou um outro familiar, tentando dar conta dessa angústia, não suportando um choro, né? Então, deixa esse adolescente chorar se está muito difícil, porque está mesmo. Né? A gente tem notícia de pessoas que, aí tem hora que eu choro, né? Porque está muito difícil não poder sair de casa. Né? E esse momento está difícil para todos, inclusive para eles. É fundamental que a gente compreenda que está difícil mesmo. E aí, né, para finalizar, eu trago uma citação também do Nazi, do livro Como Agir com um Adolescente Difícil, né, que é como se fosse um poema. Todo ser vivo deve morrer um pouco todos os dias, isto é, transformar-se, sofrer o orgasmo celular que renova e faz viver. A cada dia nós adultos perdemos um pouco de nós mesmos, incessantemente, sorrateiramente. Como isso é mais terrível ainda no adolescente, em que tudo deve mudar ao mesmo tempo, violentamente. O corpo dissociar-se, a infância ir embora e a cabeça, aturdida, reconquistar penosamente seu poder sobre o corpo. Então não é fácil ser adolescente, a gente precisa se lembrar disso e num contexto como esse, de isolamento social, isso é ainda mais difícil, né? Então eu utilizei para fazer essa fala para vocês o livro da Alberti, O Adolescente e o Outro, né, o manual da Fiocruz, Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia do Covid-19, e o livro do Násio, Como Agir com Adolescente Difícil, um livro para pais e profissionais. Então, tenha paciência, sejam continente, amem muito os filhos de vocês, ou seja, deem o que vocês não têm, a paciência, o tempo, porque a fase da adolescência passa e o ideal é que a gente construa vínculos intensos nesse momento em que você tem essa paciência, essa resiliência, esse acolhimento, para que durante a vida adulta isso se expresse enquanto essa possibilidade de
agir com esse outro dentro disso que é um relacionamento saudável, né? Onde há aí uma parceria e não só essa agressividade, essa separação da adolescência, né? Então, é um processo e esse processo vai passar. E a gente precisa ter paciência e entender que isso vai acabar, mas por enquanto isso está acontecendo e nesse contexto de isolamento social isso piora um pouco e os pais vão precisar ser ainda mais acolhedores. Até a próxima.